uma célula é tão bem organizada, cada organela, cada uma tem uma função específica. Funções e atividades, por exemplo, não é só a soma do material físico. A atividade especializada não é a soma do material físico. Então você pode até ter uma organização ali através do acaso, que já é bem difícil. Mas função e atividade especializada já é bem mais difícil de acontecer. E aí os mecanismos complexos interagindo é bem descrito nesse livro aqui do Michel Behe, A Caixa Preta de Darwin, o desafio bioquímico à teoria da evolução, que fala um pouquinho disso. Um determinado besouro pede uma determinada substância, e são tantos passos e uma função tão complexa e está tão harmonicamente ligado que a probabilidade é muito pequena de esse organismo evoluir para ter uma estrutura assim. A própria também expansão do universo, a forma como surgiu, se a gente pegar a segunda teoria da termodinâmica, o universo tende à desordem. É muito mais fácil você desorganizar algo, quebrar algo que está construído, do que você tentar reconstruir essa coisa. E o universo está sempre tendendo à desordem. Você vê que ele está sempre se expandindo, sempre se destruindo. E como é que uma coisa que tende a se destruir veio a se organizar? Então também, por exemplo, o sistema solar, a forma de organização do sistema solar para permitir a vida na Terra é totalmente bem organizada, os planetas, a atração do Sol, a distância do Sol é totalmente perfeita para que o planeta Terra não receba nem muita luz solar, nem de menos. Tudo isso evidencia a existência de um Deus. E aí é a princípio da entropia que eu falei. As coisas estão tendendo à desordem. Como é que as coisas veio a se organizar? O DNA também, para existir, um DNA super complexo, se a gente observar bem. As 4 combinações de guanina, citosina, adenina e timina, a organização super complexa e o tamanho do DNA é muito grande, fora que ele se envelopa para fazer a divisão celular. Tem toda a complexidade de ele se organizar, de ter proteínas que regulam algumas partes. É tão complexo que para vir surgir sozinho é muito difícil. A probabilidade de gerar o DNA primitivo sozinho é de 10 elevado a 78 mil zeros. Então imagine você pensar 78 mil zeros depois do 10. São várias páginas você colocando só a probabilidade. Imagine que tivesse essa probabilidade de 1 em 78 mil zeros disso acontecer. É uma probabilidade muito pequena. Então, isso é matematicamente impossível. Isso é uma discussão bastante atual. Então, por exemplo, temos o Teologia Natural do William Paley, Ai Dawkins, que é um principal ateu da atualidade. Ele é praticamente um cavaleiro do ateísmo. Ele evangeliza as pessoas para o ateísmo. Ele leva as boas novas do ateísmo. É como se o ateísmo para ele fosse uma religião. Ele escreve vários livros criticando Deus e criticando, por exemplo, William Paley. Ele escreveu um livro chamado O Relógio Ouro Cego, A Teoria da Evolução contra o Design Divino. Deus Não Está Morto também é uma resposta a livros que falam que Deus estaria morto. Se eu não me engano, Nietzsche e outros textos falam um pouquinho disso. Assim tem o livro de Dawkins, Deus no Delírio, que ele faz uma crítica à ideia de Deus. Tem a Caixa Preta de Darwin, que fala um pouquinho sobre como a evolução ela é impossível de acontecer sozinha pelos mecanismos bioquímicos, a célula e a bioquímica. Advoga que precisaria de um Deus inteligente para tudo existir. E William Lane Craig tem respostas para mostrar também que a teologia natural ela faz sentido e que os argumentos a favor dela, de certa forma, ainda são válidos.